Boa tarde. Vamos agora dar início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos abordando o capítulo 6 da obra Transtornos Mentais e Obsessivos. É o livro Encontro com a Paz e a Saúde. Separamos aqui alguns tópicos para a introdução do assunto. Esse tema continuará no nosso próximo estudo, mas primeiramente vamos fazer aqui uma reflexão introdutória com a mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Na verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo dessa tarde. É interessante como Emmanuel propõe e, ao mesmo tempo, indica aspectos do Evangelho do Cristo que sempre nos trazem a reflexões profundas, porque ele diz assim: recorda, lembra-te de que a vontade de Deus se expressa cada hora. E ele coloca aqui o verbo recordar, lembrar, porque ele se dirige a espíritos que durante diversas oportunidades encarnatórias estiveram indo de encontro às leis divinas, se chocando com elas, se afastando. E por isso a necessidade de se lembrar que a vontade de Deus se expressa a cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Antes, inconscientes da realidade da vida, nós nos percebíamos em um amaranhado de situações e circunstâncias contraditórias e injustas, aonde não percebíamos a vontade de Deus se expressando. E é por isso que Emmanuel diz: cada hora, a todo momento, é preciso estarmos trabalhando a percepção, o ponto de vista espiritual, naquilo que nos envolve, que nos acontece. E prosseguindo, ele diz: na verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Isso é muito importante, porque a revelação espírita deixa expressamente certo para nós a felicidade como realização a qual não poderemos fugir nas leis divinas. E por isso Emmanuel diz: na verdade, alcançaremos a concretização de nossos projetos de felicidade. Mas, antes de tudo, é necessário liquidar com paciência as dívidas. Liquidar com paciência as dívidas significa estarmos em paz com as leis divinas, superando aquela temporada que tivemos de confrontos e de desequilíbrios com essas leis. Liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. E nesse trabalho, um aspecto de virtude que Emmanuel coloca como sendo muito importante
paciência. Passamos durante muitos séculos batendo a cabeça contra as leis de Deus. Agora que o Evangelho acende a luz do despertar da nossa consciência em valores novos e em expectativas de realização que nunca antes houvéramos tido, tenhamos paciência para ir liquidando todos os débitos que contraímos com as leis divinas. Vamos então para o nosso tema: transtornos mentais e obsessivos. Transtornos que é sinônimo de desequilíbrios, de conflitos grandes na área mental e as suas intromissões com a realidade espiritual da vida, aonde incidem os processos obsessivos. E separamos aqui para introduzir o tema um parágrafo no qual Joana coloca a contribuição grandiosa de Freud, de Jung, de Adler e seus eminentes discípulos, tornou mais compreensíveis os mecanismos da psique e mais claras percepções em torno das alienações, alucinações, das demências, da loucura. Então, primeira referência importante que Joana nos traz é essa ligação que a psicologia espírita vai estabelecendo com a psicologia tradicional e a psicanálise, e aspectos complementares que encontramos à luz do Evangelho, como é apresentado a nós pela revelação espírita. E nesse conjunto, claro, o entendimento, a compreensão desses mecanismos da psique passam a fluir de uma forma ainda mais clara e evidente quando percebemos a vida não apenas como um episódio único, uma realidade apenas de uma existência no corpo, mas sim, dentro da ótica reencarnacionista, o entendimento de como essas contribuições grandiosas se delineiam ainda mais profundas e importantes na compreensão, nas análises e terapêuticas para esses distúrbios. A esquizofrenia, embora passando por grandiosos experimentos, é considerada na atualidade como um distúrbio que engloba várias formas clínicas de psicopatia e distonias mentais próximas a ela. A definição que podemos compartilhar a respeito da esquizofrenia, ela não tem uma causa exata, determinada, mas ela é proveniente de uma combinação de fatores, desde fatores genéticos, ambientais, estruturais, de química cerebral e de alterações que podem influenciá-la. E ela se mostra como a capacidade que a pessoa tem, um distúrbio que afeta essa capacidade de pensar, sentir e se comportar com clareza. Então, essa definição é básica para que entendamos alguns aspectos que em seguida Joana vai nos trazendo. Nela, na esquizofrenia, predomina a característica identificada como dissociação e a sintonia das funções psíquicas, disto decorrendo fragmentação da personalidade
e perda de contato com a realidade. Então, quando alguém está expressando um episódio de esquizofrenia, ela passa a pensar, sentir ou agir dissociada com a realidade em que ela se encontra. Outro fator que é importante aqui lembrarmos são os períodos em que mais surgem essa problemática grave na área mental da criatura humana. Tanto se mostra no período da pré-adolescência ou adolescência, como também durante a fase adulta, quando algum episódio a mais vem detonar ou disparar a incidência esquizofrênica. Às vezes, uma perda emocional grande que a pessoa tenha tido na área dos afetos, né? Às vezes uma questão de traições conjugais que, de certa forma, atingiu profundamente aquele que se sentiu vitimado. Então, há vários fatores, mas nunca eles são os fatores únicos. Havia antes uma predisposição para que aquilo ali viesse a eclodir. Além dos fatores preponderantes da hereditariedade, das enfermidades infecciosas e suas sequelas, bem como daquelas de natureza psicossocial, socioeconômicas, afetiva ou traumatismos cranianos. O paciente aliena-se tentando libertar-se de uma ignota consciência de culpa. Então, um conjunto de fatores que hoje são analisados, principalmente na psiquiatria, e que forma a base da eclosão desse distúrbio. Interessante aqui, quando é feita referência por Joana, essa tentativa de libertar-se de uma ignota, de uma desconhecida consciência de culpa. Há por trás dos episódios da esquizofrenia, de forma mais expressa ou menos expressa, uma profunda consciência de culpa. Algo que a pessoa fez e que gravemente lhe afetou em termos de consciência. Às vezes na vida presente, outras vezes numa encarnação próxima passada, e que ficou como fator inconsciente preponderando para, em determinado momento, eclodir. Hoje, os modernos barbitúricos, com a simultânea contribuição psicoterápica, o conhecimento da esquizofrenia e suas sequelas avançou muito, facultando possibilidades mais amplas no futuro para tratamentos mais adequados e exitosos. Realmente, como é lembrado por Joana, as modernas terapêuticas na área medicamentosa, né, os modernos barbitúricos, junto com a contribuição psicoterápica, né, desde a psicologia, desde o psicólogo psicanalista, há na união desses aspectos possibilidades amplas. É interessante quando Joana coloca no futuro, porque, sem dúvida nenhuma, ela se refere às aberturas na área da espiritualidade que as ciências humanas têm oferecido. E a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, que estão profundamente associadas à alma, estarão recebendo e se abrindo cada vez mais às contribuições da espiritualidade. E quando essa contribuição, já no presente, é trabalhada em conjunto, já se tem êxitos muito grandes na área do tratamento da esquizofrenia. Quando junta o medicamento
a terapia, a psicoterapia e o tratamento espiritual. Através de recursos que nas instituições espíritas são oferecidos, do passe, da magnetização, da água e da própria terapia oriunda do entendimento do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Quando junta esses fatores, o êxito no tratamento é muito grande. A verdade é que o paciente esquizofrênico já não é considerado como prejudicial à sociedade, que antes lhe exigia a exclusão dos seus quadros, internando-os nos terríveis hospícios e manicômios, onde era tratado com desdém e crueldade. Então essa foi uma fase que atualmente tem sido plenamente superada e tem se procurado, exceto em momentos de crises esquizofrênicas, que normalmente são contornadas através de medicamentos, a volta ao convívio familiar e social. Desde que não se encontre em período de agressividade, ele pode permanecer no lar, mantendo vida social relativamente organizada, sendo exigidos da sociedade maior compreensão a respeito. Então é assim que atualmente já se trabalha a terapêutica na área da esquizofrenia, onde se procura ao máximo associar o convívio social e familiar como importantíssimos elementos para a superação e para o próprio tratamento da doença. A indiscutível contribuição da psicologia e da psicanálise, penetrando nos arcanos do inconsciente, do enfermo, auxilia-o a superar os conflitos jacentes que o atormentam de maneira cruel. Então aqui Joana lembra que já atualmente, nas contribuições da psicologia e da psicanálise, nas abordagens terapêuticas aonde busca-se ao máximo fatores no inconsciente do paciente associados à forma do distúrbio como tem se apresentado, há uma contribuição muito importante. É claro que esses arcanos do inconsciente às vezes se perde ou é difícil o acesso quando eles se encontram no inconsciente profundo, no passado reencarnatório. E aí onde entra a terapia da casa, da instituição espírita, ali aonde atualmente a psicologia ou a psicanálise não consegue penetrar. É importante saber de que esses aspectos em conjuntos que fomentam o tratamento mais eficaz no tratamento dos distúrbios de esquizofrenia. Quando fala aqui os conflitos jacentes que o atormentam, é quando a terapia do psicólogo, do psicanalista, vai ajudando o paciente a digerir e trabalhar os fatores atuais que muitas vezes o paciente percebe como sendo a causa do seu estado mental. Então, esses fatores atuais são trabalhados de forma muito positiva no que hoje é oferecido na psicologia e na psicanálise. Herdeiro dos arquétipos ancestrais, muitos deles tornam-se adversários oeses da sua paz, afligindo-o continuamente. Vamos entender um pouco aqui essa questão do herdeiro dos arquétipos ancestrais. Arquétipos de padrões, de modelos ancestrais do seu passado encarnatório.
é porque prepondera muitas vezes nas crises esquizofrênicas, desde a influência obsessiva, nociva de entidades desencarnadas, dos espíritos que conviveram com o paciente no passado, como também determinadas atitudes ou ações reiteradas que esse paciente teve e que eram condenadas pela sua consciência, encarnação passada, e que agora surgem do seu inconsciente como verdadeiras entidades a lhe cobrar em termos de pagamento que ele não pode dar, por fatos e fatores que ficaram no seu passado encarnatório. Então é daí onde vêm esses arquétipos ancestrais, tanto de ordem extracorpórea, espíritos desencarnados, como também do que o espírito andou fazendo e que marcou profundamente a sua psique no passado. E que agora tornam-se adversários terríveis, zoezes da sua paz, afligindo continuamente. Não poucas vezes, entre distúrbios que os esquizofrênicos apresentam, aqueles que se caracterizam na mania de perseguição, que é a esquizofrenia paranoica, a pessoa acha sempre que está sendo perseguido, de que alguém está querendo matá-lo, afligi-lo, e isso, não poucas vezes, está associado a essas questões dos arquétipos. À medida que o paciente se vai conhecendo melhormente, se equipa de recursos para vencer o lado escuro, o lado sombra da sua personalidade em conflito e perturbação. Então, de fato, o tratamento psicoterapêutico ele vai ajudando o paciente a se conhecer melhor. E na medida que ele vai se conhecendo melhor, vai ajudando ele a perceber as intromissões do seu passado, do seu lado sombra, do seu inconsciente. E que está em conflito, é gerador da perturbação que ele vivencia atualmente. Então, essa contribuição é importantíssima. Passando a identificar outro tipo de realidade, vai se lhe adaptando, experienciando o prazer da convivência com as demais pessoas, em vez de evitá-las e tê-las como inimigas, portanto, fluindo a alegria de viver. Então, à medida em que a terapia é feita com continuidade, o paciente começa a identificar, a criticar mais a realidade em que ele se encontra e vai experienciando o prazer da convivência com as demais pessoas. Claro, isso é ao longo de um tratamento, onde tanto o aspecto medicamentoso como o aspecto da psicoterapia se juntam para erguer o paciente a superar o distúrbio. Esse tema vai continuar no nosso próximo estudo, dentro desse mesmo capítulo, o capítulo 6, que estamos analisando. Agradecemos muito àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa tarde.